Olá, esse é o nosso trabalho sobre corticosteroides na DPOC. A doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, é uma condição pulmonar heterogênea. São causadas por anormalidades nas vias aéreas, como na bronquite e na bronquiolite, e ou dos alvéolos, como no caso dos enfisemas, causando uma obstrução persistente do fluxo aéreo, podendo ser progressiva na maioria dos casos. Seus sintomas são respiratórios e crônicos, como dispneia, tosse e expectoração. É a terceira maior causa de morte no mundo, 3 milhões em 2012. É responsável por 200 mil internações por ano no SUS, atingindo principalmente tabagistas, 50% deles são afetados. Seus fatores de riscos podem estar relacionados ao hospedeiro, genética, asma, doenças inflamatórias infecciosas pulmonares ou ao ambiente, tabagismo, poluição e tuberculose. Sobre a patogênese, ela se inicia com a exposição dos fatores de risco já mencionados, gerando uma inflamação crônica com ativação das células imunes, macrófagos, neutrófilos e linfócitos T, que liberam mediadores inflamatórios, citocinas e quimiocinas, e geram, junto à exposição a irritantes, radicais livres e outras espécies reativas de oxigênio, que danificam as células pulmonares, exacerbam a inflamação e contribuem para a degradação da matriz celular, levando à destruição dos alvéolos, enfisema. Após isso, ocorrem mudanças estruturais nas vias aéreas, como hipertrofia das glândulas mucosas, aumento da produção de muco e espessamento da parede brônquica, estreitando as vias aéreas, obstruindo o fluxo de ar e reduzindo a elasticidade pulmonar e a capacidade dos pulmões de manter a pressão adequada para a troca gasosa. A exacerbação é um evento natural da história da doença quando ocorre uma mudança na variabilidade diária dos sintomas respiratórios crônicos que justificam a mudança terapêutica, geralmente causada por infecções virais ou bacterianas, exposição a irritantes, variação de temperatura, interrupção do tratamento ou causa desconhecida. Tendem a exigir internação hospitalar ou em UTI, podendo até levar o paciente a óbito. Os corticosteroides inalatórios, ICS, são medicamentos que contêm hormônios esteroides usados para tratar inflamações nas vias aéreas, em doenças como asma e DPOC. Os ICS são administrados diretamente nos pulmões através da inalação, através de uma variedade de dispositivos, como inaladores pressurizados, MDI, inaladores pós-seco, DPI, e nebulizadores. Por serem inalados, os corticosteroides atingem diretamente os pulmões com menos efeitos colaterais sistêmicos em comparação aos corticosteroides administrados por via oral ou intravenosa. Todavia, os ICS possuem ainda efeitos colaterais locais, como rouquidão, candidíase oral e irritação na garganta. Embora raros, em doses muito altas ou com uso prolongado, podem ocorrer efeitos colaterais sistêmicos, como supressão adrenal, osteoporose e risco aumentado de infecções. Os mecanismos de ação dos ICS na DPOC envolvem várias etapas que levam à redução da inflamação crônica nas vias aéreas, agem da seguinte forma: reduzindo a transcrição de citocinas pró-inflamatórias e o recrutamento de células inflamatórias, inibindo a secreção excessiva de muco ou reduzir a expressão de genes relacionados à produção de muco nas células epiteliais das vias aéreas, restaurando a função da barreira epitelial das vias aéreas e prevenindo a remodelação das vias aéreas, além de ajudar a restauração e função da barreira epitelial das vias aéreas, e reduzindo a hiperresponsividade brônquica. Sobre o artigo, ele foi publicado na revista Elsevier e indica benefícios clínicos dos corticoides inalados e traz considerações sobre os efeitos adversos associados a essa terapia. Recapitulando, a DPOC é a terceira maior causa de óbitos no mundo. A alta mortalidade se deve ao envelhecimento da população e falta de tratamentos que comprovadamente reduzam a mortalidade. A primeira modalidade de terapia que iremos comentar é a monoterapia, onde é utilizado somente o ICS. E o artigo indica que há uma certa dúvida e existe resultados conflitantes, pois a literatura em geral indica que o ICS tem a capacidade de reduzir a perda da função pulmonar em pacientes com elevado número de eosinófilos, isto é, pacientes que se encontram em estado mais agravado de DPOC. Porém, o estudo TORCH, que randomizou 6.000 pacientes com DPOC para ICS placebo, constatou que, sim, o corticoide inalado é capaz de reduzir o número de exacerbações, porém, o risco de morte em 3 anos com o corticoide inalado foi aumentado. O estudo TORCH também analisou a duoterapia, onde é combinado o corticoide inalatório com o beta-agonista de longa ação. Foi constatado que a duoterapia é capaz de reduzir a exacerbação de DPOC e se mostrou mais eficaz que a monoterapia. Sobre a terapia tripla, o estudo IMPACT analisou a associação corticoide inalatório, beta-agonista de longa ação e antagonista muscarínico de longa ação. Foi constatado que a terapia tripla foi capaz de reduzir exacerbações e internações por DPOC. Neste sentido, não há evidências quanto à capacidade do corticoide inalatório em reduzir a mortalidade como desfecho primário. Todavia, as evidências mostram que pode haver um benefício para pacientes com doença mais severa, exacerbações frequentes e sintomas significativos.
Estudos populacionais demonstram que a terapia com corticoide inalatório tem efeitos adversos, como, por exemplo, candidíase oral, resistência à insulina, mudanças de pele, supressão adrenal, redução da densidade óssea, aumento no risco de pneumonia, infecções de micobactérias. Vale ressaltar que esses efeitos adversos estão relacionados à dose, duração e frequência da administração de ICS. E não se sabe a magnitude do aumento de risco para a pneumonia comunitária em pacientes com DPOC. Concluindo, os corticoides inalatórios estão relacionados à redução de exacerbações e melhora na qualidade de vida. É importante destacar que os melhores resultados clínicos estão associados à duoterapia e terapia tripla. Porém, é importante se atentar aos efeitos adversos, sendo a pneumonia o principal risco associado. Para se considerar o uso do corticoide inalatório, deve-se avaliar o histórico de exacerbações, eosinófilo sérico, histórico de pneumonia e comorbidades, como asma. Neste sentido, a personalização do tratamento é fundamental para otimizar os resultados clínicos e minimizar os efeitos adversos.